Eu não nasci com super habilidades. Eu também não nasci sendo a melhor aluna de turma alguma, mas uma coisa que, quando a minha chave virou, eu comecei a fazer foi me inspirar nos melhores. Então eu parei de ser aquela pessoa coitadinha que olhava a pessoa inteligente e ficava, ai meu Deus, eu tô tão burrinho, não vou ser assim. E comecei a ficar amiga das pessoas inteligentes e chegar, oi, o que é que você faz pra ser assim? E foi assim que eu reuni as melhores dicas e trouxe nesse vídeo pra você. Olá, meu nome é Eduarda Carvalho, eu sou mentora para Enem Vestibulares há mais de 4 anos e eu também sou estudante do 8º período de Medicina da Universidade Federal do Piauí. E como vocês devem imaginar, por esse meu currículo, eu já lidei com muitas pessoas muito acima da média, muito inteligentes. E eu não me considero uma delas. Mas apesar disso, eu me considero uma pessoa muito boa em aprender com outras pessoas, em aprender no geral. E foi assim que eu me inspirei nessas pessoas, que eu comecei a colocar hábitos dessas pessoas no meu dia a dia e aumentei exponencialmente os meus resultados. Então fica aqui nesse vídeo que você vai ter os melhores conselhos que você já viu, eu te garanto. E se você já é de casa, você já tem uma tarefa de casa para fazer, porque quem é novato, continua assistindo o vídeo, mas você que já é de casa, você vai compartilhar esse vídeo com seu amigo e vai comentar o nosso emoji. Eu não vou falar qual é o emoji, mas você vai comentar. Combinado? Tá combinado? Ninguém me estressa hoje. Tá bom? Primeira coisa que eu percebi que os melhores estudantes que eu conheci faziam é que eles não esperavam um tempo livre. Eu era o tipo de pessoa que eu ficava assim, eu amo meu cantinho. Eu amo, tipo, onde eu tô, sabe? Eu amo meu coisinha de estudos. Nananana. E aí, eu só quero estudar aqui. Então, eu era aquela pessoa que eu ia ter 1 hora livre, mas eu não ia estar em casa. Aí eu, ai meu Deus, vou perder 1 hora de estudo que eu deveria estar em casa. E aí, às vezes, eu preferia me deslocar pra casa, ter menos tempo de estudo do que ficar no local onde eu tava. E aí eu percebia que os meus amigos, eles tinham uma habilidade muito legal que era, assim, onde eles estivessem, eles estavam estudando. Então, tá numa aula que tá muito chata, a pessoa tava de cabeça baixa estudando. Eu via muito isso no pré-vestibular e na minha terceira série, que também era um pré-vestibular, né? Que, às vezes a gente tava tendo uma aula que era super desnecessária a nível de Enem, tipo, gramática, e as pessoas estavam ali de cabeça baixa respondendo a apostila de matemática. Então, não era aquela pessoa que tinha necessidade de sair de sala de aula para estudar. Muito menos que tinha necessidade de não ir pra aula. Não, aquela pessoa, ela sentava lá atrás. Ai, Duda, eu boto um fone, pra pessoa diz que é de respeito. Não, meu amor, você não precisa botar fone. É só baixar a sua cabeça e ficar ali. E aí, quando eu entrei na universidade, eu percebi isso também, porque eu continuava com essa minha mania feia, que eu tinha melhorado no pré-vestibular, mas eu achava que na universidade não. Na universidade, meu estudo é sério, é de gente adulta, gente grande, então eu só vou estudar na minha casa, na minha cadeira, não. Os melhores alunos que eu já conheci, era tipo assim, a gente tem 1 hora livre de aula, bora ali pra biblioteca. Bora ali pra biblioteca, vamos revisar, dá pra ler um resumo, dá pra ler um capítulo do livro, dá pra responder os questions, dá pra não sei o quê. Ai, não, só tem 1 hora de almoço. Meu almoço tem 20 minutos. Almoço 20 minutos ou 40 de estudo. Eu não tô falando isso daqui pra criar uma positividade, uma produtividade tóxica, no sentido de que, toda vez que eu tiver um tempo livre eu tenho que estar estudando. Não, mas é porque você não vai deixar de estudar só por você não estar no seu ambiente de conforto. Então, hoje em dia, por exemplo, eu trabalho e estudo. E aí, muitas vezes, por exemplo, eu tenho aula às 14 horas, mas eu só trabalho até meio-dia. E aí, muitas vezes, não compensa eu, nessas 2 horas, voltar pra casa, então eu levo logo minha marmita. E aí, é um tempo que eu ia ficar fofocando, não? E é legal, e realmente tem momentos que eu me permito. Só que quando eu tô muito aperreada pra uma prova, eu almoço rapidão, e eu sento no cabine e fico estudando. Num cabine de alunos, que ali no meu ambiente de trabalho, às vezes até na minha mesa de trabalho mesmo. É o melhor estudo do mundo? Não é. Mas qualquer estudo é melhor do que estudo nenhum. Então, às vezes eu tô numa aula que eu não tô rendendo, que eu percebo que minha cabeça não tá funcionando, eu abro o estratégia e eu começo a estudar. E isso salva tanto a minha vida. Gente, tô falando sério. E eu comecei a aplicar mais isso, principalmente quando eu percebi que eu já tava no ciclo clínico, então eu tava me aproximando muito do internato, que pra quem não sabe, os 2 últimos anos da faculdade de medicina são o nosso estágio obrigatório e não remunerado. E aí, eu vi as pessoas falando muito que quando você tá no internato, você tem muito menos tempo pra estudar, mas você tem muito tempo ocioso, porque às vezes você fica ali um tempão esperando o professor chegar, esperando o preceptor falar se o conduta tá certo ou não. Então eu comecei a estudar nesses momentos. Às vezes eu tava ali, por exemplo, quando eu tava estagiando na psiquiatria. Eu tava ali estagiando e aí tinha um tempo que o médico sumia, não tinha professor nenhum, ou não tinha paciente nenhum. E aí eu abria meu computador e eu começava a estudar. Ou eu lia apostila, ou eu fazia questões, eu fazia qualquer coisa. Obviamente, eu destinava atividades mais fáceis pra eu fazer nessa hora, mas justamente para que eu não ficasse no 0 a 0. Um dia que eu passo o dia inteiro fora de casa não é necessariamente um dia que eu não vou estudar de forma alguma. E o que me ajuda muito, muito, muito disso, esse é um testemunho verdadeiro, é a estratégia médica. Porque agora eu não preciso mais gastar meus neurônios procurando questão de qualidade, procurando aula de qualidade, procurando resumo
resumos de qualidade. Tudo que eu tenho está na palma da minha mão. Eu só digito med.estratégia no meu computador e eles já estão as melhores aulas, o melhor banco de questões e os melhores resumos. Se você também quer ser do time Estratégia Med, basta você comprar qualquer um dos cursos abaixo com o meu link usando o cupom Eduarda Carvalho. O segundo hábito que eu percebo que os alunos colocam muito, e isso eu já repeti várias vezes pra vocês. Se você já é de casa, você tá careca de saber. Ou não, porque às vezes vocês escutam as coisas e não me escutam de verdade. Fico só escutando, mas não escuto, sabe? Não entra na cabeça. Gente, quem estuda de verdade não anota as coisas pra anotar tudo. A pessoa anota para aprender. Então eu percebi que os melhores alunos que eu conhecia, ele não era aquele que ele ficava anotando tudo, tentando fazer uma transcrição da aula, uma transcrição que ele nunca iria voltar. Os melhores alunos que eu conheci eram aqueles que eles anotavam ganchos do conteúdo. Então, dificilmente eu vejo um aluno muito bom estudando, assistindo aula com uma folha em branco. Geralmente eles estudam com um resumo pré-pronto ou então com os slides da aula, enfim, com qualquer material já pré-pronto. Não é que ele fez, mas ele pegou de algum lugar, porque durante a aula você não vai anotar todos os slides do professor. Você vai anotar aquela coisa importante, você vai sublinhar aquilo que era importante que ele falou. Você vai falar, você vai chamar a atenção para a informação. Isso economiza muito tempo e principalmente faz com que você continue muito atento à aula, mas você também não dê espaço para o seu cérebro voar. Porque outra coisa que eu também percebo é que dificilmente um aluno muito bom, a não ser que ele seja super dotado, ele fica só assistindo a aula de braços cruzados sem anotar nada. Porque quando isso acontece, acaba que você tende a se perder muito fácil, você tende a se entediar muito fácil. Então, quando você tem um mecanismo para te voltar, um gancho, isso faz com que sua atenção melhore. Porque às vezes você tá ali, isso é importante, você volta a atenção para sua anotação e você fica tendo que trabalhar a sua atenção para prestar atenção no que está escrito e no que está rolando. Isso é muito melhor do que você se obrigar a transcrever do zero uma aula, a você estar ali assistindo a aula e escrevendo tudo. Não. Porque quando isso acontece, acaba que você entra no modo completamente mecânico. Você usa a sua working memory, que é a memória de trabalho, ou seja, aquela memória de curtíssimo prazo, que é você pegar aquilo que o professor acabou de falar e só transcrever. A grande questão da working memory é que ela demora muito pouco. É uma memória que ela se esvai muito rápido. Então é aquela coisa, na hora eu entendi exatamente o que ele falou. Mas se uma hora depois um colega seu for pedir para você repetir, você não vai saber. E aí, quando você exercita uma forma mais ativa, que é justamente procurar o que o seu professor está falando nas anotações, no slide e sublinhar só o que é importante, isso faz com que você fique muito mais ativo e que a sua atenção na aula seja melhor, além de aumentar a sua memória daquela aula, ou seja, você já vai estar entrando numa memória de médio a longo prazo, ao invés de ficar só na de curto prazo. É massa, né? Eu sei. O terceiro hábito que é muito comum entre alunos de alto desempenho é que eu percebo que eles naturalizaram a revisão. Como é que isso funciona? Da seguinte forma, quando você a grande prática de alunos que ainda estão aprendendo a estudar é fazer aquele checklist e depois que eles vêm à aula e eles fazem as questões, eles dão aquele conteúdo como visto e beijo, tchau. Isso até pode funcionar se você estiver estudando a curto prazo, ou seja, estudando para uma prova que é amanhã. Mas até a maioria dos alunos bons, eles começam a estudar com certa antecedência ali, 1 semana, 2 semanas antes da prova. E aí eles naturalizam a revisão de uma forma que ele sempre tá fazendo conexões com o conteúdo que ele tá vendo agora. Então ele tá lembrando do conteúdo anterior para aplicar no novo. E além disso, ele naturaliza a revisão do dia a dia dele. De uma forma que ele já sabe que responder flashcards já faz parte da rotina de estudo dele. Ele já sabe que fazer questões do conteúdo que ele já viu, que ele já fez muitas questões, ainda é necessário. Não para aprender mais necessariamente, mas sim para manter aquele conteúdo ativo. Uma forma muito simples de fazer, que eu sempre recomendo, até porque se você é concurseiro, se você está estudando para residência ou se você está estudando para o Enem, é antes de você começar um novo conteúdo, retoma o conteúdo anterior através de 10 questões. Não é para aumentar a sua quantidade de questões, mas sim para você conseguir retomar aquele conteúdo antes de começar um novo. Porque isso vai facilitar com que, enquanto você veja um conteúdo novo, você faça conexões com o anterior. E isso facilita muito o processo de aprendizado, além de fazer com que você fixe aquele conteúdo a longo prazo e não fique só algo de tipo, estudei, mas aí amanhã eu esqueci. E aí sempre tem aquele aluno que fica, por isso que eu não estudo com antecedência, porque eu sempre esqueço. Claro, meu amor, você não revisa, você acha que estudar é assistir a aula. Gente, eu tô falando que responder questão sendo muito otimista, mas sei que a maioria só assiste a aula, só vê um resumo, lê o livro ali e pronto. E estudei. E aí a pessoa lê 100 páginas do resumo e diz, já estudei o conteúdo todo. E quando chega no dia, não lembra de nada. Claro, não revisa. Eu, hein?
Me estresso com essas coisas. O quarto hábito também está muito ligado com o que eu acabei de falar. É que os alunos de alto desempenho, eles não têm a necessidade de estudar tudo de uma vez. E aí isso está muito atrelado também à organização, que é um tema que eu gosto muito de falar aqui, mas hoje eu vou me resguardar. Mas é simplesmente que você não precisa estudar todos os conteúdos de uma vez. E muito menos você precisa estudar o conteúdo todo de uma vez. E vocês vão perceber que esse conselho que eu vou dar, ele se interliga com todos os 3 anteriores. Porque é o seguinte, às vezes a gente fica, nossa, eu tenho um conteúdo muito grande pra ver, mas eu não vou ver porque eu só tenho 1 hora disponível hoje. Não, meu amor, começa. Porque o fato de você começar hoje e retomar esse conteúdo amanhã, já funciona como revisão. 2, vai fazer com que você se dê tempo pra esquecer. Então amanhã, quando você estiver vendo conteúdo novo, você vai estar retomando o de ontem. E isso faz com que, como você vai passar mais tempo em contato com aquele conteúdo, você consiga se lembrar dele por mais tempo. Porque o seu cérebro vai... Pensa aqui comigo. Você já viu matemática básica 1000 vezes. Então, é muito mais fácil o seu cérebro entender matemática básica como um conteúdo necessário do que geometria analítica, que é um conteúdo que você vê uma vez na vida. Às vezes, nem uma vez na vida. A mesma coisa, por exemplo, na medicina. Uma coisa que a gente tem que estudar muito, muito, muito é edema, por exemplo. A gente tem que saber o tipo de edema, como classificar edema. Então, acaba que em todas as matérias você vê edema. Então, isso faz com que eu vejo uma pessoa ali com a barriga mais inchada, formando, quando você coloca o dedo, dá ali duas cruzes em 4, você já pensa, daí é edema. Não necessariamente porque eu sou a mestre das doenças circulatórias, não. Mas é porque eu já trabalhei tanto com aquilo, eu já vi tanto aquilo em várias matérias diferentes, que é mais fácil que aquilo se aplique, que aquilo fique na minha memória. Você pode fazer isso de uma forma menos robusta nos conteúdos. Então, ao invés de você querer ver um conteúdo inteiro num dia só, tipo, ver uma aula enorme de 2 horas no dia só, veja 30 minutos hoje, já começa a fazer as questões, veja mais 30 minutos amanhã e por aí vai. Então, eu percebo que os alunos bons, eles têm essa coisa de não focar necessariamente em só uma matéria. Eles conseguem transitar entre matérias diferentes de uma forma muito fácil, porque isso faz com que você consiga estabelecer conexões neurais muito mais fortes do que querer ver o conteúdo todo de uma vez. Crazy, né? Mas esse conselho é muito bom, sério. É surreal de bom. Ah, esquece, gente. O quinto conselho, o quinto hábito que eu vejo que esses alunos aplicam muito é que eles têm muito autoconhecimento e principalmente muito autoconhecimento de autopreservação. Acho que essa é a palavra certa. São pessoas que cuidam muito bem de si porque entendem que se você quer performar que nem uma máquina, você tem que se cuidar que nem uma máquina. Então, às vezes, a gente tá naquela, eu não sou uma máquina, não, mas vamos supor que você seja. Você é um carro, tá bom? Meu amor, se você é um carro, você não pode ser que nem eu, que fica esperando alguém levar o seu carro Esqueci até... Eu sou tão entendida que eu esqueci o nome. Você não pode ser que nem eu, que fica esperando alguém levar o seu carro na revisão. Você não pode esperar seus pneus estarem mais careca do que o Alexandre de Moraes pra você trocar eles. Eu tô falando sério. Isso aplicado no estudo é simplesmente você não vai se desgastar ao máximo pra, quando eu acabar eu descanso. Então é aquela pessoa que na véspera da prova ela dá tudo de si. E eu sei que isso já é algo legitimado no ensino superior, vocês acham super normal, mas eu aqui, 4 anos de faculdade, ainda não acho normal, espero nunca achar. De verdade. Não é normal você querer exigir de si mesmo e só dar a recompensa do descanso no final. Porque assim você sempre vai atrelar estudo a uma coisa muito difícil. Você sempre vai atrelar estudo a algo que é muito maçante, que é horrível. Claro, você dificulta tudo. No entanto, o que eu percebo desses alunos? Além desses 4 hábitos que eu falei agora, o último é que eles têm um senso de preservação. Então, aquela coisa, tipo assim, eu estou aqui estudando, eu não vou deixar de estudar, eu não vou deixar de ir pra academia só porque eu tenho um assunto acumulado. Eu vou pra academia porque eu sei que se eu for pra academia, eu vou descansar e eu vou me sentir melhor na hora de voltar a estudar. Eu vou me alimentar bem porque eu sei que eu estudo muito melhor se eu almoçar um prato de comida bem colorido do que se eu almoçar uma lasanha congelada. Né? Eu vou dormir bem. Tudo bem que eu não terminei de ver tudo hoje, mas eu prefiro dormir minhas 7 horas, 7 horas e meia de sono, do que ter só 5 horas de sono e amanhã não conseguir estudar. Porque você, até principalmente você tá ali no começo da faculdade, você vai naturalizar muito esses hábitos. Mas vocês vão perceber que ao longo prazo se acumula. E primeiro, gente, dormir mal e comer mal envelhece. Pensa aí. Principalmente homem. Você vê ele na cerimônia de jaleco, o cabelo aqui preenchidinho, bonitinho. Vê na sua formatura, a entrada tá bem aqui. Por quê? Porque a gente naturaliza ter maus hábitos. A gente naturalizou uma devoção ao estudo que você só é estudioso, você só é devoto de fato se você se mata de estudar. Eu lembro claramente. Tô aqui fofocando já, né? Só entre nós close. Eu tava trabalhando. E aí o meu chefe entrou e ele foi me apresentar pra um convidado
pra uma pessoa que tava conhecendo a escola. E aí ele, olha, essa daqui é a Eduarda, ela estudou de medicina no tempo livre dela, ela tá aqui guiando os alunos, não, sendo mentora. E eu, ai, tudo bem, prazer. E aí a pessoa, tipo, super indelicada, porque eu não gosto muito de me meter na vida das pessoas, né? Então por que que a pessoa tá se metendo na minha? Aí ele chegou e me perguntou, mas você tá aqui no seu tempo livre, que horas que você estuda? Eu... E, gente, eu pensava que ele tava brincando, então... Porque eu pensei assim, não é dar conta desse homem a minha resposta, né? Eu realmente pensei isso. E aí eu não respondi. E aí ele, não deve dormir, né? Estudante é assim mesmo. É assim mesmo. Eu dormindo 7 horas por noite, todas as noites. Trabalhando e estudando. E tirando notas muito boas. Porque, gente, eu me recuso a naturalizar isso. Me recuso de verdade. Me recuso de verdade. Então, os melhores alunos que eu conheço, e nesse tópico específico eu me incluo muito, porque foi um hábito que eu coloquei na minha vida pra sempre, por exemplo. E aí eu vou contar outra história. No primeiro período, até hoje, eu tenho um grande amigo que é o Matias. Ele não assiste aqui o canal, mas que fica a menção honrosa pro Matias. O Matias, ele, desde o primeiro período, ele é uma pessoa, tipo, fora da curva. Ele é uma pessoa fora da curva de inteligente, sério. E aí, acaba que eu me comparava muito com ele. E aí, ao invés de fazer aquilo que eu falei no começo, de ficar me comparando como uma coitadinha, eu comecei a me inspirar nele e tentar replicar alguns hábitos. E o que é que eu via? Enquanto eu ficava lascada no primeiro período, virando noite, tentando decorar 1001 coisas, o Matias começava a estudar com antecedência. Dormia a quantidade de horas normal e ia pra prova extremamente calmo. E isso era o que eu percebi que mais ajudava ele. E foi algo que eu comecei a trabalhar também, a trabalhar a minha ansiedade e parar de sempre achar que eu só tô estudando bem, eu só tô bem preparada pra uma prova se eu tiver com o meu nível de cortisol e de adrenalina lá no máximo. Não, tá tudo bem eu ir calma pra uma prova e por eu estar calma, eu me saio bem. Eu sei que é muita coisa pra pensar e são coisas que parecem muito abstratas. Mas quando você precisar, volta nesse vídeo, assiste, anota o que eu falei aqui e começa, nem que seja aplicar um hábito por semana. Um dos hábitos que eu falei por semana, e aí você vai inserindo aos poucos. Eu te garanto que a longo prazo você vai perceber como você vai se tornar outra pessoa. Não só com notas melhores, mas principalmente, gente, com qualidade de vida. Parem de associar estudo a uma coisa maçante. Estudar é pelo resto da vida. Então você vai se odiar pelo resto da vida, você vai se torturar pelo resto da vida, vai ficar feio, careca e velho? Ai, que horror. Nada contra os feios, carecas e velhos, só não quero ficar. É isso. Compartilha esse vídeo com seus amigos, posta no Instagram e me segue no Instagram, @EduardaCarvalhoMentoria. E se você não é inscrito aqui nesse canal, eu tenho uma meta. Eu não vou falar quanto é, mas eu tenho uma meta específica de seguidores até dezembro. A gente tá aqui hoje, é dia 6 de outubro. Você vai se inscrever pra me ajudar a chegar nessa meta. Combinado? Promete? E pra quem não sabe, o nosso emoji é o bonequinho sorrindo com o chapéu. Então você vai comentar agora que você sabe. Um beijão. Tchau, tchau.